Opa, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar sobre futebol da China, como funciona e um pouco da história, né? A China não é como o Brasil, não é um país tradicional forte em futebol, mas nós chineses também gostamos muito de futebol. Início a gente começou essas ligas dentro do país meio tarde, né? De ano 90 a gente começar, 94, 95, né? Aquela época. E não era tão organizado naquela época. Cada cidade ou cada província, né, tem o seu time de futebol e competir no nível nacional. Minha cidade, Natal, na verdade, chama Dalian, né? Essa é uma cidade que é falando um dos melhores times da China, porque desde o início, né, a gente ganhava várias vezes, total 8 vezes de campeão. Então, futebol, o time da Dalian é um dos melhores da China, não, historicamente. E também na nossa província, né, província de Liaoning, é, também ganhou 10 vezes campeão do Liga. Então, realmente, a minha cidade e nossa região, né, tem os melhores times tradicionalmente. Mas tem muitos fatores, né, atrás, né? Naquela época, a minha cidade era época de desenvolvimento muito rápido, então, e tinha muito dinheiro financeiramente suportar time desenvolver e aumentando bastante salário, né? E conseguir atrair bastante bons jogadores para Dalian, inclusive uns jogadores estrangeiros, né, que vieram da África, da algum lugar na Europa, principalmente aquela época Sérvia, né, porque Sérvia na Europa não é tão caro. E mesmo eles não são, talvez muitos deles não são mesmo nível comparado com um jogador da Alemanha ou da França ou da Espanha, mas é bom o suficiente no nível na China, né? Então tinha bastante desses jogadores de leste da Europa naquela época, né? E também o treinamento da time da Alien, ela é bem bom, porque como a gente, muita pessoa gosta de futebol e a gente já tem uma tradição de ser uma cidade de futebol, né, digamos assim. Então, desde primário, né, na escola, a gente tem um ou dois escolas que é principalmente quase feito para futuros jogadores profissionais, né? Então eles jogam muito futebol depois da aula e tudo isso aqui, então focam muito em futebol. Então cresceu bastante jogadores bons, né, daquelas escolas e depois ele consegui entrar no time do profissional, né, em Dalian ou até vai para a seleção, né, chinesa. Em 2002, foi a primeira vez China entrou a Copa do Mundo, né? Seleção da China entrou a Copa do Mundo e aquela época ainda da minha cidade era numa época bom, então quase metade dos jogadores da seleção chinesa vieram da time da Dalian, da minha cidade. Então uma coisa impressionante que praticamente é um time é muito importante para o desenvolvimento do futebol da China, né? Mas depois disso Liga Chinesa já começou tipo subindo muito dinheiro e para pessoa pagar muita pessoa, salário aumentou muito e ficou muito mais comercial, né? Então, por exemplo, time começar a ficar bom como em Guangzhou Evergrande, né? Aquele time 10 anos atrás, eles pagaram muito caro e
conseguiu ter técnico mundialmente famoso como Marcello Lippi, né? Era técnico da Itália, do campeão do 2006, né? E depois Scolari, né? Filipão, também era campeão do Brasil em 2002. Então, por isso, times daquela cidade, Guangzhou, melhorou muito e superou até Dalian muito da outra cidade, porque outras cidades não tinham tanto dinheiro para apoiar o time, né? E eles também importaram muitos jogadores de fora, né? Brasileiros, argentinos, um monte de país, inglês, né? Então, às vezes, olhar desses times aí, muitos chineses sim gostam, é bom, mas não tem tanto chinês que tá jogando, né? Então, muitos estrangeiros jogam e geralmente quando conseguiu, quando deu o gol, geralmente são esses estrangeiros que conseguiram. Então, eu acho que realmente o futebol chinês da China está piorando. Depois desses estrangeiros voltaram para o país dele para jogar para a seleção do seu país, a China ainda só tem jogadores nacionais, né? Então ainda o nível não é tão avançado quando comparado com outras. Mas recentes anos, interessante, 2018, 2019, começaram a mudar um pouco disso, né? Alguns jogadores de futebol estrangeiros pegaram a cidadania da China, porque a China queria ele jogar para o time da China, seleção, para melhorar o resultado, né? No futebol. Então tem bastante brasileiro na verdade conseguiram um passaporte chinês e jogam para a China, principalmente acho que é Elkson de Oliveira Cardoso, esse cara de Maranhão, e recentemente ele jogava um tempo em Grêmio, mas antes ele jogou muitos anos em Guangzhou, aquele time que era top quando Marcelo Lippi era técnico, né? Então ganhava muitas vezes campeão do Liga e também até já competiu com outros times em Ásia, né? Então também ganharam um dos melhores times da Ásia naquela época. E ele conseguiu, então Elkson conseguiu cidadania, então ele conseguiu jogar para a seleção chinesa. E também outra pessoa chama Fernando Conceição, né? E ele também é de São Paulo e também conseguiu cidadania em 2019 e ele consegue jogar para time nacional também. Essas pessoas principalmente vieram para a China para jogar principalmente por causa do dinheiro, né? A China pagam muito bem para desses jogadores e dão muitos benefícios, então vale a pena para eles pegar a cidadania da China e jogar para a China. E como a China, o nível do futebol não é tão competitivo e também não é tão alto comparado com o Brasil, Américas ou Europa, né? Geralmente são muito mais confortáveis. E eles conseguiram ganhar muito fãs na China. Como a China tem tanta gente, muitas pessoas lembram eles, né? Eles são tipo praticamente heróis da China. Então tem essa tendência em 100 anos de ter desses estrangeiros pegar cidadania, né? Naturalizar e jogar futebol para a China. É isso, mas é complicado essa situação. Falando que é aquele time que falei antes, como minha cidade era 8 vezes campeão e depois financeiramente não estava conseguindo e as empresas caíram, talvez por causa do político também e outras razões, e time começa piorando porque não tinha dinheiro, então bons jogadores foram embora e falta de treinamento e tudo e tal, times caindo, né? Agora esse Guangzhou, Evergrande também, né? Últimos 2, 3 anos tinha esse problema do crise financeiro e agora caiu muito, né? Agora são um dos piores times agora. Então a China tem essa
problema dentro do liga, né? Nível nacional, tem alguns anos muito bom, alguns anos tipo muito ruim. É isso que eu queria dizer. Espero que você goste. Eu falei um pouco sobre dessas coisas de futebol na China. Eu não assisto muito futebol, não sei como que é no Brasil, mas eu acho que geralmente os times do Brasil, mesmo dentro do nível nacional, é muito mais organizado e mais profissional que a China, né? Ok, é isso. Obrigado e um abraço. Tchau.